Show. Tudo bem? Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é o... Pessoal, Como é que vocês estão? Aqui é o Arthur. Hoje estou aqui num Caravana Cast em família aqui com meu irmão, Thiago, né? pessoal, E hoje a gente vai estar falando aqui sobre um tema que literalmente está ao nosso redor aqui a todo tempo, que é a questão da matéria, né? pois é, a questão da matéria literalmente nos cerca, literalmente nos forma, e é um tema sempre que é muito relevante, principalmente nos dias de hoje, né? É sempre muito importante a gente estar conversando sobre isso. Eu acho que eu devo ser algum espírito obsessor dos caravaneiros, porque eu tô aparecendo aqui toda hora, pareço preencher a paciência de vocês, então é sinal que vocês que estão assistindo esse vídeo aí, em outras vidas a gente já foi tretado, provavelmente, hein? Tá virando o nosso avatar, quase, né? Pois é. E antes de começar, a gente sempre fazia aquela nossa prece para harmonizar. Você quer começar a fazer de começo ou quer fazer do final? Vou começar porque é perigoso eu dormir da do final, então eu vou fazer logo no início. Que isso, que isso. Vamos lá fechar nossos olhos. Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos. Obrigado aos bons espíritos de luz por estarem abençoando esse ambiente, tornando ele propício ao aprendizado, ao amor. Agradecer a uns pelos outros por estarmos aqui acompanhando e buscando adquirir conhecimento e aplicá-los no nosso dia a dia. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, e para a gente começar, né, falando um pouquinho dessa questão da matéria, da matéria com o espírito, a gente primeiro volta naquela aulinha básica, assim, que sempre começa lá do livro dos espíritos, que é a questão dois elementos do universo, né? A gente vive num universo que, tipo, apesar das várias coisas que tem neles, né, das várias coisas, eles são basicamente três, duas e meia de coisas ali que são a matéria, o espírito e o fluido universal, né? A matéria, né? Esse mundo material é tudo isso aqui mais físico mesmo, né? São, por exemplo, os átomos, as pedras, tudo isso que compõe que nesse corpo físico, nessa experiência física que a gente está tendo, a gente consegue ter através ter contato, né, que estimulam nossos sentidos e até algumas coisas que também não estimulam, mas a gente também não entende muito bem, mas a gente sabe que está lá, né? Pois é, pô. E assim, são termos que às vezes no espiritismo, né, é aquilo. Tem coisas que a gente vê tanto, mas quando a gente para pensar, a gente fala: "Meu Deus, o meu cérebro vai explodir". Porque tem coisa que é material, tem coisa que é espiritual e tem coisa que não é nem material e nem espiritual ao mesmo tempo que é material e espiritual, né, tem coisas semimateriais. Aí você fala assim: "Meu Deus, o que está acontecendo? O que que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu não estou entendendo nada". Aí vem fluido de não sei o quê, papum. Então, tipo assim, né, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Eu acho que só se a gente começar a pensar nesse sentido, eu acho que também já ajuda bastante a gente a enxergar o que é material, né. O que é, por exemplo, o espírito, né? É aquela essência que anima meu corpo, é aquilo que está além, né, é aquele diferencial ali, né. E o que é material? São essas experiências que eu tenho, são as coisas que eu possuo, as coisas que eu vejo, né, aquilo que está aqui nessa experiência, nesse mundo, né, que eu posso sentir, que eu posso tocar, que eu posso manipular e que a gente precisa, né. Sim, sim. E aí você falou justamente essa questão aí, que para onde nosso estudo está caminhando primeiramente, nós somos espíritos vivendo uma experiência material, né? Esse corpo, essa veste de uma certa forma que a gente tem aqui na nossa existência, ela é matéria, né? Então, de uma certa forma, não somos nós. E aí vem muito da questão de somos espíritos. Por que
precisamos estar na matéria? Por que que a gente está aqui, né? Puxando um pouquinho até sobre essa questão, né? Como a gente já viu lá atrás, e volta sempre a pegar esses pontinhos lá do começo do livro dos Espíritos, né? Como nós somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes por Deus e a gente está numa caminhada de evolução, né? E entra aquela questão, né? Para a gente estar conseguindo evoluir, para a gente a gente precisa ter as ferramentas necessárias para todo esse caminho, né? Não adianta nada a gente, tipo, só ficar na contemplação. A gente tem que botar a mão na obra, né? E ao mesmo tempo, Deus é tão maravilhoso, né, que ele criou todo o universo e ele permite que a gente também faça parte desse processo de criação, né? E a gente faz isso através dessas experiências aqui na Terra, né, na matéria, né? Com certeza. E uma coisa que você falou que é muito importante é que realmente às vezes dá um bug na minha cabeça e eu acho que a galera que está vendo, ouvindo a gente aí, deve também se sentir aí, eu não sei. Espero que sim, porque senão eu vou me sentir meio estranho. Mas, pô, às vezes a gente está lá, tal, rezando, ou a gente está, às vezes, pensando e a gente fala assim, meu espírito, porque eu quero que Deus abençoe meu espírito, porque meu espírito. Aí, às vezes, eu paro para pensar e falo assim, peraí, mas eu não sou o espírito? Espera aí, eu tenho que dar aquele bug ali. Fala: "Espera aí, eu sou matéria, eu fui espírito, tal, eu tô pedindo que dá ali uma que nem aquele filme aí, ó, Caravana Pop aí, trazendo a cultura pra galera, um programa cultural, né. Aquele filme do Fragmentado, eu não sei se eu tô assumindo uma outra personalidade, se é esquizofrenia batendo. Eu falo assim: "Espera aí, mas o espírito, tá, eu sou ali o espírito, mas ao mesmo tempo eu sou aqui a matéria, o Thiago". Então, é interessante de ver como que Deus, ainda mais por essa questão do véu do esquecimento e vários fatores propícios para o nosso desenvolvimento, de que é muito nítida e, assim, é um limite muito interessante entre matéria e espírito, né. O que mostra a necessidade de um e de outro, né. No caso, enquanto nos enxergando enquanto espíritos de fato, como nós somos originalmente, é interessante a gente ver que esse limite ele tem uma função, né, e que ele cumpre muito bem o seu papel enquanto a gente está aqui encarnado. Porém, como você falou, né, são ferramentas, né, ou seja, que precisam de uma pessoa que opere essas ferramentas. E aí depois a gente vai ver um pouco mais aprofundadamente essa reflexão, mas, né, será que a gente está operando ou sendo operado por elas, né? Porque ainda tem essa questão, né? Como você falou, às vezes a gente está rezando, a gente pensa, a gente já chegou no ponto que a gente sabe que nós somos espíritos, né? Mas é aquilo quanto quando a gente fala das ações que a gente toma, o quanto é o nosso, nós como espíritos e o quanto é nós como os espíritos ali com aquela interferência da matéria, nas nossas ações, nas nossas decisões, né? Não, mas porque tem muito disso, né? Nada é isolado, né? E a partir do momento que a gente tá naquele meio ali, a gente, da mesma forma que a gente está influenciando, a gente é influenciado, né? E eu acho que até muito disso é a experiência que a gente tem aqui de evolução, né? Mas pegando até nisso, entra aquela questão de nós temos a necessidade da matéria, nós precisamos estar tendo essa experiência aqui. E muito disso, do nosso contato com a matéria, por exemplo, são coisas que a gente precisa no nosso dia a dia. Então, a gente vai precisar comer para estar mantendo o nosso corpo, a gente precisa de um teto para morar, a gente precisa de um meio de transporte, locomoção, né? A gente se desenvolveu de uma forma que hoje tem várias coisas, e uma coisa que a gente vê que à medida que o ser humano vai evoluindo, também intelectualmente, vai fazendo, criando coisas, a gente vai trazendo novas necessidades, né? Então, desde a necessidade
por exemplo, de locomoção, que, por exemplo, uma pessoa há 2.000 anos atrás não tinha tanta necessidade assim de em meia hora estar andando assim 20 quilômetros ali, às vezes, para chegar no trabalho. Então a gente tem essa questão, mas aí é aquilo, aí vem aquela pergunta, o quanto que a gente consome, o quanto do que a gente tem, a gente realmente precisa? E o quanto daquilo ali a gente está realmente só botando na nossa cabeça que a gente precisa ali, mas no final das contas é mais uma coisa que a gente quer e vai além da conta, né? Então, Com a gente tem essa certeza. questão aí. Pô, o que que você acha disso, Thiago? Eu acho que aquilo me lembrou muito de uma passagem, se eu não me engano, é do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, justamente que fala dessa questão dos excessos, né? E que fala, eu lembro que tem essa passagem, né? Que é do excesso de muitas necessidades ali seriam supridas, né? Muitas pessoas que hoje passam em situação de miséria, de pobreza, elas poderiam viver bem com os excessos, um termo mais, digamos assim, vulgar, com as sobras de que muitas pessoas hoje jogam fora, né? Que nós mesmos contribuímos para isso, né? Nessa sociedade consumista que realmente a gente vive, que incentiva o tempo todo o quê? A troca, a criação de produtos que vão ficar obsoletos em breve para a gente comprar mais. É a produção constantemente, né, que incentiva um consumo constante. E aí a gente vê vários impactos desse materialismo excessivo, extremo, né? E aí a gente pode ir para diversos assuntos, tem a questão da ambiental, né, a geração de resíduos. Aí a gente já entra numa outra questão também, que é a questão da responsabilidade com o nosso planeta, tem a questão da responsabilidade com a nossa sociedade, tem a questão da fraternidade, que é, poxa, eu estou aqui consumindo excessivamente enquanto ali o meu irmão está precisando de ajuda e eu não estou nem aí para ele. Como é que fica a fraternidade nesse sentido, né? Eh, Pô, tem uns impactos ambientais que a gente está vendo agora, né? Quantas essas queimadas aí não vão, às vezes, queimando certos resíduos provocados por esse consumo excessivo, né? Que hoje são tóxicos para a gente, fazem um mal danado. Então, essa questão do materialismo, eu acho que ela pode ser bem ampla e bem profunda e até impactando na questão espiritual, né? Que é tipo assim, agora imagina para um espírito, né? Que está ali passa aqui anos e anos e anos imerso ali no materialismo excessivo e, de repente, isso acaba de uma certa forma, porque a gente desencarna. Então a gente, por mais que fiquemos ali ainda, por causa, claro, do nosso processo de que precisamos ainda desenvolver, né, a gente fica agarrado ali à matéria. Agora imagina o impacto que isso tem para o espírito. Né. É claro que obviamente o impacto vai ter, né, afinal de contas a gente passa anos significativos numa experiência material. Mas agora imagina para aquele espírito que está ali excessivamente apegado na matéria, né. Quão impactante deve ser o pós-vida para esse espírito quando ele se vê ali ao mesmo tempo desprendido, mas ao mesmo tempo se segurando ali na matéria, né. Então, é também algo aí que a gente tem muito que refletir e até mesmo aprender com outras doutrinas e religiões, como mesmo o budismo, né, que prega muito a questão do desapego, né, excessivo do apego excessivo às coisas e tudo, né. Sim, sim. E entra até bastante aquela questão, você puxou alguns temas muito interessantes, né? A gente está vivendo num momento que está levando a gente a pensar muito nessa questão do consumismo, do impacto que o nosso contato com a matéria está tendo, né? A gente está vendo aí diversas é, ações no meio ambiente aí que, direto ou indiretamente, elas estão sendo geradas por esse consumismo, né? Seja através das queimadas, seja nesses acidentes aí com petróleo, com óleo, que muitas vezes é causado por essa busca de consumir, né?
Tem, a gente teve agora no começo do ano, por exemplo, muito nos jornais lá, Maceió, que a cidade está afundando porque escavaram tanto a mina que tá tendo esse impacto. Então são diversas coisas que a gente está sendo puxado e ao mesmo tempo entra aquela questão, né, da caridade em si. Ao mesmo tempo que esses eventos eles trouxeram muita essa visão negativa, a gente também percebeu que com muito daquilo que a gente tem, com muito daquilo de material, a gente consegue estar ajudando as pessoas também, né? Então, volta naquela questão, a matéria é necessária, a gente tem muito da necessidade da matéria, e ela pode ser também uma ferramenta da nossa evolução, né? A partir do momento que eu pego um pouquinho daquilo que eu tenho de além, que eu gosto, é bom, mas que se eu for parar para ver, não é necessário, eu posso estar usando isso aí de uma forma para ajudar as outras pessoas. E essas outras pessoas, quando elas estiverem numa condição melhor ou de formas diferentes, elas podem estar ajudando. E nisso a gente vai evoluindo, né? E essa matéria, ela vai trazendo para a gente essa questão da evolução, né? E muito disso que a gente está refletindo, aí volta naquela questão do consumismo, né? Que é o ato, né, de ter aquele consumo excessivo. A gente volta naquela questão, consumir todos nós precisamos, mas a partir de que ponto esse ato de querer consumir, de querer às vezes ter um certo conforto, de querer ter um certo ter suas coisinhas, né? De uma certa forma, a gente tem essa coisa de evolução em nós, a gente quer estar sempre evoluir, e uma parte a gente traz isso até na nossa vida cotidiana, que todos nós queremos evoluir, que ter uma conquista a mais, trazer um conforto não só para a gente, mas para os nossos familiares, para as pessoas ao nosso redor, né? Mas aí entra aquela questão de tipo, tudo em excesso ele é prejudicial, né? Então, o consumismo é muito disso, é muito isso, é esse excesso de querer, é o querer ter, é o querer comprar, eu preciso ter muito tudo do novo, eu preciso ter 50 sapatos, 80 mochilas, eu preciso ter aquele ultra videogame mega power com uma televisão de Mas aí o videogame aí 58 você tá. polegadas, né? Aí o videogame você realmente é bem fácil. Aí eu falei justamente porque pega, né? Eu não preciso ter um ultra videogame da última geração, mas eu queria tanto, Precisa, só não posso. né? Também tem essa questão, né? Mas, cara, uma coisa que é interessante, né, é porque aí vem, às vezes, né, pode ver alguma pessoa com a reflexão do tipo, pô, mas então vocês estão aí com um pensamento comunista, que parada é essa? Tem que todo mundo. Não é isso, pessoal. O que que acontece? A gente, muitas das vezes, troca esse papel do que está usando o quê. Se é a matéria que está ali usando o espírito, se é o espírito que está usando a matéria. Por quê? Porque como o Arthur falou, pô, a gente tem essas questões e a gente cria ilusões de necessidade para certas coisas que de fato a gente não precisa. Poxa, vai sair um modelo novo do celular que eu não ouso dizer o nome aqui para evitar mensagens desnecessárias, mas vai sair um modelo novo de um celular aqui que, nossa, ele vai fazer a mesma coisa que o modelo anterior fazia, mas olhem bem, vejam bem, ele vai ter um número a mais. Caramba, ele vai ter um número a mais, e aí você precisa ter esse celular, porque ele não vai mudar nada, mas ele vai ter um número a mais. E olha só que interessante, o número dele é o valor que ele vai ter, só que você vai adicionar uns 3 zeros nesse número, e você vai pagar umas 3 vezes mais do que você pagou no modelo anterior. Não é incrível isso? Vocês não precisam desse item na coleção de vocês? Então o que que acontece? A gente acaba criando ilusões de que a gente precisa de coisas que não vão, às vezes, fazer muito impacto na vida da gente. Por exemplo, festa. Não, porque eu tenho que comprar uma roupa para festa.
Aí você vai lá, compra uma roupa para aquela festa. Aí, na hora de você comprar a roupa, você vê que ela tá muito cara. Aí você fala assim: "Não, porque eu vou usar essa roupa, eu vou repetir ela várias vezes, ela vai me esquentar no frio, não sei o quê". Aí você usa a roupa uma vez e nunca mais usa. Você fala: "Pô, eu não gostei da roupa, acho que não ficou tão legal". Então é aquilo, a ilusão de que se cria de que a gente precisa de certas coisas e a gente cria justificativas, e no final das contas a gente, né, no caso, teoricamente não precisa com essa, né, ânsia que a gente cria. E uma prova de que, né, a gente não quer falar: "Ah, não, então ninguém tem que ter nada, todo mundo tem que ter", mas um bom exemplo, né, de quão importante, necessário e possível é, esse uso do material de uma forma bacana, a gente observa, né, no até abordando outro assunto aí do Livro dos Espíritos, dos flagelos naturais, né, dos acidentes que acontecem, das tragédias. Por quê? A exemplo do Rio Grande do Sul, né, o que a gente viu foi o quê? Pessoas que pegaram a matéria, que viram, fizeram uma seleção, falaram: "Não, eu não preciso disso, isso aqui realmente está em excesso para mim, mas pode ajudar outra pessoa. Vou fazer uma doação de uma roupa, vou fazer doação de alimento, vou fazer doação até mesmo do dinheiro", né. Não é errado ter dinheiro, mas da mesma forma, até que ponto eu estou usando aquilo como uma ferramenta e até que ponto aquilo está me usando como se eu fosse um escravo. Né, então, é bem interessante, né, esse pensamento bem punk, na verdade, como tem que ser, e gera outras reflexões, né, pessoal, das coisas que a gente faz no dia a dia, né. Sim, sim. E até você tinha falado mais cedo da questão do budismo, de muitas coisas que eles trazem, né? E uma das coisas mais interessantes, assim, que eu particularmente gosto, assim, que traz, é a questão do caminho do meio, né? Ninguém tá falando que você não vai poder ir à festa. Ninguém tá falando que você não pode ter seus momentos de lazer. Você não precisa que sua vida seja em torno da festa, seja em torno do momento de lazer, da, daquele momento, daquela comida maravilhosa que você quer comer todo final de semana, todo dia. Você pode ter até a comida maravilhosa, mas você não precisa ir num ultra mega restaurante e fazer sua vida uma questão daquilo, né? E aí Cara, até. Pode falar. não, é só um exemplo maravilhoso que me veio na mente. Tem um meme que é o vocalista do Pearl Jam. Em 1990 e pouco, ele estava num show com a camisa marronzinha escrito, eu não lembro o que que era que estava escrito. Aí ele foi fazer uma entrevista, tipo, em 2020, 2019, ele estava com a mesma camisa. E aí você fala: "Meu Deus". E as pessoas ficam maravilhadas, tipo: "Olha, ele tem a camisa até hoje, não sei o quê", mas aí você fala, eu olho aqui para o sapato que eu uso todos os dias durante não sei quantos anos, eu falo: "Meu Deus". Sabe, porque às vezes a gente não precisa usar uma roupa nova todos os dias, não precisa comprar uma coisa nova todos os dias, mas a gente, né, tratar com carinho as coisas que a gente tem, a gente consegue fazer elas durarem e a gente consegue reverter os nossos recursos para outras funções, né, e no caso, Pearl Jam aí, como sempre, né, com a sua alta qualidade, Traz a mensagem, né? cara, trazendo essa mensagem bonita, como sempre. E aí quando a gente vê que as pessoas começam a viver para o consumo, para ter, para conseguir cada vez mais, a gente entra na questão do materialismo, né? Que o materialista, gente, ele é aquela pessoa que ela vive em função da matéria. Para o materialista, ou ele não acredita que exista algo além da matéria. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, aquele cientistas que acreditam que as coisas são por acaso, que a gente está aqui simplesmente por uma questão de química, de biologia, mas que isso não vai levar a nada demais.
Ou eles às vezes simplesmente não se importam, eles estão vivendo toda aquela experiência na matéria ali, com bebida, comida, com todas as sensações, que eles simplesmente não param para pensar na questão do espírito, né? E é uma realidade, é uma coisa que, de uma certa forma, a gente traz um pouco na nossa sociedade, ao mesmo tempo que a gente tem muitas questões mais que puxam mais para o espiritual, a gente vive um momento bem materialista, né? De uma certa forma, tem uma ótica muito materialista, mas se a gente parar para pensar, não é uma coisa que consegue se manter por muito tempo, né? Porque entra aquela questão, todos nós, em algum momento, a gente vai se defrontar com uma situação que vai levar a gente a ter que pensar, pô, mas isso tudo que eu tinha, isso tudo que eu tive aqui, pô, daqui a pouco eu vou morrer, posso ficar doente, sofrer um acidente, e de que adiantou, né? E de que teve. Então, o materialismo, ele é um fato, ponto. Existem muitas pessoas que têm esse pensamento e elas têm que ser respeitadas, daquela questão do livre-arbítrio, né? Cada um tem o seu momento e às vezes o momento delas é de ter aquela vida mais voltada para o material. Só que se a gente for parar para pensar, é uma coisa que não consegue se manter, né? Exatamente, e é bem interessante a gente ver isso na sociedade que a gente vive atualmente, não é difícil. Basta um clique na tela do celular, a gente liga no Instagram e vê ali vários vídeos, várias publicações, várias coisas, até nossas mesmas, né, porque não podemos nos excluir desse processo, a gente colocando coisas ali que realmente precisa ir criando novamente essa ilusão, né, de que tá tudo bem, tá tudo bom, é só do bom e do melhor, é só as melhores roupas, as melhores comidas, os melhores lugares. E às vezes a gente acaba, pô, beleza, mas o que que tem além disso? E eu acho que isso é o mais interessante da reencarnação, porque a gente consegue ver em uma existência, a gente consegue ter uma noção e refletir, pensar é muito importante, é um passo incrível sobre essas coisas que não estão tão legais, e a gente vai ter oportunidade não só de fazer parte do processo de mudança, mas o mais incentivador da reencarnação é poder ter a oportunidade de ver esse mesmo planeta melhor, essa mesma sociedade melhor. Então, quando a gente fala: "Pô, reencarnação, a gente vai ter que voltar aqui de novo". Mas pensem em tudo que está de errado na sua vida, em tudo que está de errado na sociedade, em tudo que poderia ser melhor. E aí vocês pensem: "Um dia vai ser melhor". E eu vou ver isso, porque eu vou fazer parte dessa mudança, eu vou fazer parte dessa melhoria. É isso que o espiritismo traz pra gente, sabe. E depois a gente vai chegar num ponto que a gente vai falar: "Pô, eu consegui, eu tô aqui num planeta melhor, eu faço parte de uma sociedade melhor, porém eu sei que tem pessoas que eu amo que não conseguiram". Eu vou voltar lá para ajudar elas, né. Vou lá em outro planeta que continua ainda muito materialista, muito consumista, e vou lá dar uma moral para elas, né. Eu vou lá ajudar, vou olha só, Jesus em toda a sua simplicidade nos mostrando que é possível apenas com o necessário a gente estar vivendo bem, né, vivendo de uma forma plena. Então, é a mesma coisa, e isso leva. Pô, se deixar a gente vai ficar aqui até amanhã trocando ideia, porque isso leva a gente pensar a forma com que a gente não só a questão de consumo, de compra, de venda, mas a questão que é como a gente enxerga o nosso trabalho, né, porque a gente precisa do nosso dinheiro, mas até que ponto o trabalho está consumindo a gente, né, e até que ponto a gente está usando o trabalho como uma ferramenta para recursos, para ajudar a gente a perseverar ali, a aprender, a desenvolver certas coisas na nossa vida, né. Poxa, você falou, por exemplo, da questão da formação de cidades ali, de transporte e tudo. Quanto tempo a gente não dedica para ir para o trabalho, para se voltar de trabalho, é estresse, é caos e tudo, para alimentar muitas das vezes
né, desejos e interesses ilusórios que vêm do materialismo, do consumismo, né. Então, quando a gente vê, a gente, né, a vida passou e é como diz aquele desenho, é uma chargezinha que tem, né. A gente às vezes passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro, de carro, de não sei o quê, de pá-pum, de roupa, e aí quando a gente consegue tudo isso, a vida acaba, né. E quando a gente vê, as coisas consumiram mais a gente do que a gente consumiu elas, né. É, e até, como você falou, um assunto que se deixar a gente vai discutindo aí até, mas ele levanta uma questão muito grande, que é a questão da felicidade, né? Estou consumindo, acho que todos nós, de alguma certa forma, quando consumimos, na experiência da matéria aqui, nós temos situações em que a gente se sente feliz. Felicidade é uma parte da vida, assim como também a tristeza, também faz parte. E nesse momento em que a gente está, a gente conhece essas felicidades temporárias, né? Porque justamente são momentos que passam, que vêm e vão, né? A vida é como, eu não sei se vocês lembram daquela aula de matemática, que você tem aquela curva que sobe e desce. A vida é uma curva, uma curva senoide, né? Então, a gente tem momentos em que a gente tem essa felicidade, mas no momento de evolução que a gente está, essa felicidade ela é temporária, né? E aí, com essa perspectiva de que somos espíritos e cada vez a gente vai convivendo mais, a gente é apresentado a questão da felicidade verdadeira, né? Que por mais que eu particularmente ainda não consigo entender muito bem, a gente entende mais os conceitos, mas se a gente parar para pensar, é até difícil um pouco de imaginar, né? Mas existe essa questão de tipo, vai chegar no momento onde nós vamos estar bem conosco, nós vamos estar bem as pessoas ao nosso redor, nós vamos ter construído um ambiente melhor ao nosso redor e vai chegar num ponto que essa felicidade temporária ela vai aumentando até que vai passar por toda a nossa vida, né? Beleza, e é aquilo, né, tem aquela famosa frase, né, "felicidade não é desse mundo", né, mas quantos vislumbres de felicidade a gente não tem, e quantos acessos à felicidade a gente não tem ainda nessa vida, né. São os momentos simples da vida que trazem a felicidade que a gente percebe que de fato ela não é desse mundo da forma com que ele se encontra agora, mas ainda assim esse mundo permite com que a gente tenha vislumbres dessa felicidade, né, quando a gente está num momento que a gente está genuinamente feliz. Um momento simples que a gente está olhando às vezes uma natureza, que a gente está deitado na grama olhando para o céu, que a gente está lá de boa ouvindo uma música que mexe com a gente, quando a gente está em família comendo churrasco. Pô, são esses momentos que às vezes a gente olha assim e a gente pensa: "Pô, tá aí, a vida valeu a pena". Então, isso vai muito além do material e eu ouso dizer que vai até o espiritual, né. Então, são certas coisas que a gente tem que refletir certamente para que caminhos a gente está andando. E só pelo fato da gente estar aqui trocando essa ideia, só pelo fato de vocês estarem aqui acompanhando e, pô, participando com a gente, já mostra que os tempos mudaram, né. Pô, há um tempo atrás, se a gente estivesse trocando essa ideia, igual eu falei, ou iam chamar já no mínimo a gente de comunista, já ia estar tocando o hino da União Soviética aqui no fundo, ia estar um escarcéu brabo ali, ou já iam estar chamando a gente de maluco, de descontrolado, de que a gente não tem ideia, de hippie, de um monte de coisa. Então assim, são certas coisas que por mais sutis que seja, já mostram certos avanços. Então imagina daqui a 10 anos a gente trocando essa ideia, com quais serão as mudanças que vão ter? A gente espera que tenham mudanças positivas, né, porque em certos casos a gente vê que a sociedade precisa piorar muito para depois começar a melhorar, né.
como a gente vê, por exemplo, com a questão ambiental, que envolve muita parte do materialismo e do consumismo, né? Mas faz parte. O tempo todo Deus dá a oportunidade que a gente precisa para a gente melhorar. E a gente, o tempo todo, tem o poder da escolha. Por mais que as nossas escolhas levem a gente para um caminho mais complicado do que poderia ser, a gente ainda tem o livre-arbítrio de escolher, né? Como sempre vai ter. Então, cabe a gente escolher o que que a gente vai fazer agora, né? Isso aí. E com essa reflexão, como a gente falou, é um assunto que vai até é, amanhã, se deixar, acho que a gente consegue ficar umas 3 encarnações aí discutindo essa questão, né? Conseguir Mas, já é forte. né? E Dá para não só vamos conseguir. ficar muito tempo aqui, mas também o próximo estudo também o pessoal vai estar trazendo mais um pouquinho dessa discussão, né, sobre matéria, nossa interação. E então fiquem ligados aí, semana que vem aí, não podem perder. E Isso aí. Tiaguinho, você quer estar deixando alguma mensagem, alguma coisa aí para o pessoal? Escutem Pure Jam, pensem no consumismo aí, vamos pensar, refletir bastante, né? E a gente realmente precisa pensar nessas questões. Não sigam, curtam, compartilhem, eu já nem sei, é tanta coisa que, tanta rede social que muda, né? Aí, consumir. Sigam, curtam, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem. E é aquilo, pessoal, compartilhem também as opiniões de vocês, independente de crença, doutrina, religião, é muito importante que vocês compartilhem as suas perspectivas sobre todos os assuntos, porque é isso mais legal desses momentos, é diferença de ideias, é conhecer a opinião dos outros. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Isso aí, gente. Vamos manter sempre as discussões vivas, sempre da melhor forma aí, porque justamente são os que vão levar a gente a pensar e tá nos modificando, nos ajudando na nossa evolução aí, um do outro e no nosso mundo como um todo, né? É, ó, os espíritos de luz falaram aqui, vulgo vozes da minha cabeça, que quem aqui continuar seguindo, se inscrevendo, comentando aí, vai ganhar 20 pontos espirituais lá do outro lado e um vale jantar com os espíritos de luz, além de que o Dumbledore falou que vai dar 10 pontos para a Grifinória se vocês fizerem tudo isso. E- Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. E vamos lá para a nossa prece final. Vamos lá, agora você faz. Se eu Vamos dormir, lá. me acorde. Pode deixar, você não vai dormir, não. É, então vamos fechar os nossos olhos, agradecer por esse momento de estudo, esse nosso momento de aprendizado em conjunto. Agradecemos a espiritualidade que nos ajuda na nossa caminhada, nos ajuda aqui nesse nosso momento e pedimos a toda a espiritualidade do bem, ao Senhor Jesus, acima de tudo, que nos ajudem a cada um de nós e a todos nós em conjunto, nesse caminho de evolução, para que cada vez mais estejamos andando em frente, cada vez mais consigamos estar próximo dessa felicidade verdadeira para todos. Que o Senhor nos acompanhe, cada um no seu lar, na sua casa, possa nos abençoar hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.